Laí, então me fala um pouco dessa questão do colesterol, que ainda existe esse mito do colesterol. Eu me lembro sabe que houve descoberta científica que muda esse paradigma. Eu me lembro que eu morei 17 anos nos Estados Unidos. E eu vinha, durante 12 anos, eu era um convidado estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E se você perguntasse assim, qual é o lugar que vai ficar mais cheio? É o lugar onde o Dr. Laí Ribeiro vai falar, porque o pessoal todo queria me assistir. A primeira vez que eu falei, Wallace, que o colesterol é mocinho e não bandido, nunca mais ninguém me convidou. Por quê? Porque ninguém pode patrocinar a viagem do Laí Ribeiro para falar mal de droga, para falar mal de remédio. O colesterol, ele aumenta por um mecanismo de defesa. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem hipotiroidismo. Aí a tireoide não está funcionando. A tireoide, ela cuida do metabolismo do corpo inteiro. Se a sua tireoide não está funcionando, o seu corpo inteiro não está funcionando. Aí, como um mecanismo de defesa, o colesterol aumenta. Aí esse paciente vai num cardiologista. O cardiologista não investiga se ele tem hipotiroidismo. Ele só investiga que o colesterol está alto. Aí ele baixa o colesterol dessa pessoa. Mais uma vez a causa não é visitada, né? Não tem nada. A pessoa, o homem está com a testosterona baixa, porque o colesterol baixa, porque o testículo cansou de produzir testosterona. Aí o que acontece? O organismo fala assim, quem faz testosterona é colesterol. Então nós vamos aumentar o colesterol para ver se esse testículo acorda. Aí ele vai no médico, o colesterol está alto. Ao invés de ele tratar a testosterona, o testículo, ele baixa o colesterol, piora o quadro. Esse indivíduo agora não vai ter ereção, não vai ter orgasmo, não vai ter nada, porque ele não tem mais testosterona. A testosterona faz o homem ter desejo, faz o homem ter ereção, faz o homem ter ejaculação e faz o homem ter orgasmo. Faltou testosterona, o orgasmo começa a ficar fraco, a ereção começa a ficar fraca, o desejo começa a ficar fraco, entendeu? Aí ele vai lá abaixo o colesterol, piora a situação, porque aquele colesterol aumentou para ver se você produz mais testosterona. E isso aí, essa história do colesterol é uma mentira tão bem contada. Isso muda o paradigma completamente. É uma mentira tão bem contada que os médicos acreditam, os próprios médicos estão querendo baixar o colesterol. Eu digo, gente, ó, como uma leitoa pururuca que faz muito bem para a saúde. Pô. Você não sabe o quanto uma leitoa pururuca te faz bem para a saúde. A sua avó comia, pô, e tinha saúde. A sua avó cozinhava em quê? Na banha de porco. Não era isso? Sim, sim. Então, aí nós passamos a cozinhar... O processo de industrialização que foi trazendo muitas toxinas. O Crisco, que é o óleo, o primeiro óleo vegetal que entrou no mercado, ele entrou no mercado americano em 1911. Em 1925 se descobriu o primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Não existia isso, não. Pra você ter uma ideia, em 1930 morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas de infarto do miocárdio. Em 1960 morreram 300.000. Nossa. E aí o que apareceu? Sabe o que entrou? Os óleos vegetais que entraram. Os óleos vegetais, todo mês você vai no supermercado e traz para sua casa um veneno, que é o óleo vegetal. Que ele vem trans, porque senão ele estragaria, ele ficaria rançoso. Você coloca ele na frigideira, ele esquenta, ele fica mais trans ainda, ele oxida. A sua avó, ela pegava, fazia com óleo de carne de porco, ela usava, voltava para a panela, lembra que ela guardava com as carnes, tudo ali junto, e não tinha problema nenhum, ela tinha saúde. Existe óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de girassol, não existe óleo de canola. Existe óleo canola. Essa preposição faz toda a diferença. Canola não é uma substância da canola natureza. É uma sigla, Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada cousa, que se o animal comer ele morre do coração. O produtor não deixa o animal comer cousa. 5% da cousa tem um ácido chamado erúcico, que dá miocardiopatia. O governo canadense conseguiu pegar a cousa e tirar o ácido erúcico dela, deixar só 1%, ao invés de 5%, por isso que chama Canadian Oil Low Acid. E agora vende isso como óleo. Você leva para casa essa canola, que é um veneno, que com 10 anos você tem insuficiência cardíaca. Se o animal comer, ele adoece. Nossa, mãe. Quer dizer, o produtor não deixa o animal comer cousa. Aí você traz esse alimento para casa, esse óleo para casa, você joga ele na frigideira. E traz com o status de que é algo diferenciado, mais caro, né? Esse ácido erústico agora vira um ácido chamado bracídico, que é mais deletério para o corpo ainda. Aí você come isso 10, 15, 20 anos,
Aí você tem um infarto. Você entendeu? E o veneno é trazido para casa todo mês. Então eu digo o seguinte, a melhor opção que você tem, se você não quer cozinhar com óleo de coco, que é a melhor opção. No caso, a melhor opção seria o óleo de coco. Seria óleo de coco. É o único no mercado? É o único no mercado. Ou se não, voltar a cozinhar com a sua avó.